Por que os escolhidos se distanciam da igreja? Essa é uma pergunta que mexe com muitas pessoas, especialmente aquelas que sentem uma inquietação dentro de si, um chamado para algo além do que encontram nas paredes de um templo ou nas palavras de um líder religioso. Você já teve a sensação de que algo na estrutura da igreja moderna não faz sentido? Como se, mesmo estando ali, faltasse uma conexão real, aquela chama verdadeira que deveria guiar nossa espiritualidade? Essa é uma dúvida comum entre os escolhidos, e é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nos motivos por trás desse descontentamento, entender como ele se relaciona com a essência dos escolhidos e o que ele pode significar para o seu caminho espiritual. Falaremos sobre a mudança de foco que muitas igrejas passaram a adotar, trocando valores essenciais como a fé e a devoção a Deus por um excesso de materialismo e aparência. Também vamos refletir sobre o que a Bíblia nos ensina sobre esse conflito entre o espiritual e o material, e como os escolhidos podem buscar sua própria conexão direta com Deus, sem depender de intermediários ou estruturas que não ressoam mais com sua alma. E enquanto exploramos tudo isso, quero que você se sinta à vontade para compartilhar suas reflexões nos comentários. Esse espaço é para trocarmos ideias para que você me conte. Como tem sido sua experiência? Você já se sentiu desconfortável em uma igreja ou questionou se estava no lugar certo? E se acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que está passando por isso, compartilhe com eles. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos começar nossa conversa sobre esse tema tão importante. Muitas pessoas, principalmente aquelas que sentem um chamado mais profundo para uma espiritualidade autêntica, têm vivido uma sensação de desconforto dentro das igrejas. É como se algo não se encaixasse mais, como se aquele espaço que deveria ser um refúgio para a alma se tornasse de certa forma um lugar estranho. Esse sentimento não é errado, nem significa falta de fé. Pelo contrário, pode ser um sinal de que você está evoluindo espiritualmente e se tornando mais consciente das energias ao seu redor. Os escolhidos têm uma sensibilidade única, uma capacidade de perceber o que está desalinhado com os valores divinos. E, infelizmente, em muitos casos, essa desconexão se torna evidente na forma como as igrejas modernas têm conduzido suas práticas. A essência da igreja deveria ser simples, um espaço de comunhão onde as pessoas buscam juntas a conexão com Deus, com humildade e entrega. Mas, para muitos, essa essência parece ter se perdido. Há um foco excessivo em aparências, em regras, que muitas vezes não tem nada a ver com o ensinamento do amor divino, e principalmente no materialismo. Você já reparou como algumas igrejas transformaram a espiritualidade em uma espécie de mercado? É como se o valor da sua fé fosse medido pela quantidade de doações que você faz ou pelo quanto você se sacrifica financeiramente. Não que ajudar a igreja ou a comunidade seja errado. Pelo contrário, a generosidade é uma virtude. Mas quando a generosidade é exigida de maneira desproporcional ou usada para alimentar luxos e vaidades, algo está fora de lugar. E para os escolhidos, isso não passa despercebido. É natural que esse tipo de prática gere um desconforto, uma sensação de que as prioridades estão invertidas. O que deveria ser um local de apoio espiritual, muitas vezes, se transforma em um ambiente que oprime, que coloca mais peso do que alívio na jornada espiritual. Essa é uma realidade que leva muitos a questionarem: será que é aqui que eu realmente encontro Deus? Será que é nesse espaço que minha alma se alimenta? Esses questionamentos não são um sinal de fraqueza espiritual, mas de força. É a sua intuição divina te mostrando que talvez seja a hora de buscar algo diferente, algo mais alinhado com a verdade da sua alma. E essa busca pode ser solitária no início. Muitos têm medo de admitir que não encontram mais sua conexão dentro da igreja, porque temem ser julgados ou se sentirem perdidos. Mas saiba que essa sensação não é o fim. Ela é o começo de um novo capítulo na sua jornada espiritual. Um dos grandes dilemas que levam os escolhidos a se afastarem da igreja é o conflito entre a verdadeira espiritualidade e o materialismo que, infelizmente,
tem tomado conta de muitas instituições religiosas. Esse é um tema delicado, mas crucial para entendermos o porquê desse afastamento. A espiritualidade é, por essência, algo profundo, algo que conecta a alma diretamente com Deus, sem intermediários, sem interesses secundários. Mas o que acontece quando essa conexão é ofuscada por práticas que parecem priorizar mais o mundo material do que o espiritual? Na Bíblia, temos uma orientação clara sobre esse conflito. Em Mateus 6:24 está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa passagem é poderosa e direta, nos lembrando que a busca pelo divino não pode coexistir com a obsessão pelo material. Mas, ao observar algumas igrejas hoje, é difícil não perceber o peso que o dinheiro assumiu dentro dessas instituições. Há templos imponentes, líderes que ostentam riqueza e uma insistência quase constante na arrecadação de fundos. Isso não seria um problema se o propósito fosse puramente servir à comunidade, ajudar os necessitados e promover o bem. Mas, em muitos casos, vemos que a prioridade parece ser outra: status, poder e luxo. Esse tipo de ambiente é sufocante para os escolhidos. Eles não conseguem ignorar a discrepância entre os ensinamentos de humildade, amor e serviço que Jesus pregou e o comportamento de algumas igrejas. Isso cria uma ruptura, um desalinhamento que afasta os corações mais sensíveis à verdade divina. E aqui está o ponto-chave. Para os escolhidos, a fé nunca será sobre aparência ou posses. Ela é sobre entrega, verdade e a busca por uma conexão sincera com o Criador. Quando essa verdade é trocada por práticas que exploram o medo, a culpa ou a ganância, é natural que o escolhido se sinta deslocado, como se aquele ambiente não fosse mais um lar para sua alma. Esse conflito é profundo porque mexe diretamente com nossos valores mais íntimos. É como se o coração dissesse: isso não é certo, não é para isso que fui chamado. Essa voz interior é a sua intuição divina, te lembrando de que a verdadeira fé é simples, pura e independente de estruturas. Mas não pense que essa ruptura significa um distanciamento de Deus. Pelo contrário, é exatamente nesse momento que muitos escolhidos começam a buscar uma conexão mais profunda, sem interferências, sem interesses externos. E é sobre essa busca, esse chamado para uma conexão direta com Deus que vamos falar a seguir. Porque se há algo que os escolhidos não perdem, mesmo quando se afastam da igreja, é a fé. Essa chama interior, que brilha independente das circunstâncias, é o que os mantém firmes no caminho espiritual. Então, se você já sentiu esse conflito entre o que a igreja prega e o que seu coração acredita, saiba que você não está sozinho. Essa busca por algo mais verdadeiro é um sinal do seu despertar espiritual. Quando um escolhido sente que a igreja não é mais um lugar que nutre sua alma, muitas vezes surge a pergunta: e agora? Como vou me conectar com Deus? Esse momento pode parecer solitário, mas na verdade é um chamado poderoso para uma transformação espiritual. A conexão com Deus nunca foi algo que dependesse de intermediários. Desde o início, o Criador nos deu ferramentas para nos comunicarmos diretamente com Ele: a oração, a meditação, o silêncio interior. Mas ao longo do tempo, essas práticas simples foram ofuscadas por tradições e estruturas que acabaram por se colocar entre nós e a divindade. Os escolhidos, com sua sensibilidade espiritual, percebem que Deus não está restrito a templos ou rituais. Ele está em toda parte, no vento que toca o rosto, no nascer do sol, no brilho das estrelas. Essa percepção muda tudo, porque nos lembra que não precisamos de lugares específicos ou de intermediários para nos conectar ao divino. E é aqui que práticas como a oração e a meditação se tornam tão importantes. Elas não são apenas formas de falar com Deus, mas também de ouvi-lo. Quantas vezes você se permitiu ficar em silêncio, simplesmente ouvindo o que sua alma tem a dizer? Essa é a essência da conexão direta, um diálogo íntimo, sem barreiras, sem julgamentos. Mas esse processo também pode ser desafiador,
porque exige que olhemos para dentro. Quando nos afastamos das estruturas externas que nos orientavam, somos obrigados a confrontar nossos próprios medos, dúvidas e inseguranças. Isso pode ser desconfortável, mas é também incrivelmente libertador. Aos poucos, você percebe que a presença de Deus não depende de fórmulas ou regras. Ele está em cada momento, em cada respiração. Quando você caminha pela natureza, quando ajuda alguém de coração aberto, quando agradece por algo simples, nesses momentos, a conexão divina se manifesta. Para os escolhidos, essa descoberta é um divisor de águas. É como se um véu fosse retirado, revelando uma nova forma de viver a espiritualidade, muito mais livre e autêntica. A oração deixa de ser um ato mecânico e se torna uma conversa verdadeira. A meditação não é mais apenas um hábito, mas uma forma de encontrar paz e clareza em meio ao caos do mundo. E aqui vai um lembrete importante. Você não está sozinho nessa jornada. Muitos escolhidos estão passando por esse mesmo despertar, questionando antigas estruturas e buscando algo mais verdadeiro. Isso cria uma energia coletiva, um movimento silencioso, mas poderoso, de pessoas que estão redescobrindo a essência da fé. Para os escolhidos, práticas como oração e meditação vão muito além de meras formalidades. Elas se tornam um caminho vivo para encontrar respostas, fortalecer a fé e experimentar a presença divina de uma forma que é única e pessoal. A oração, em sua essência, é um diálogo direto com Deus. Não precisa de palavras rebuscadas nem de fórmulas decoradas. É como abrir o coração para um amigo íntimo, compartilhando suas alegrias, preocupações e esperanças. E o mais incrível é que nesse processo, você não apenas fala, você também aprende a ouvir. Quantas vezes você se sentou em silêncio após orar, deixando que a resposta viesse no tempo certo? Porque é assim que Deus age. Ele não grita, ele sussurra. E são nesses momentos de quietude que os escolhidos começam a sentir sua presença de maneira mais profunda. Já a meditação é como afinar os ouvidos da alma. No mundo agitado em que vivemos, é fácil se desconectar do que realmente importa. A meditação nos convida a parar, respirar e nos reconectar com o que está dentro e ao nosso redor. Para os escolhidos, é uma prática essencial, porque ajuda a silenciar as vozes externas e a ouvir a única voz que realmente importa, a voz divina. Essas práticas simples têm um poder transformador. Quando você dedica alguns minutos do seu dia à oração ou à meditação, algo dentro de você começa a mudar. É como se uma luz fosse acesa, iluminando os cantos mais escuros da sua alma. E o mais incrível é que, ao fortalecer sua conexão com Deus, você também fortalece sua própria energia. É por isso que os escolhidos muitas vezes parecem irradiar algo especial. Não é uma questão de aparência física, mas de uma luz interior que reflete a paz e a confiança de quem caminha lado a lado com o divino. Esses momentos de conexão também ajudam a lidar com os desafios do mundo exterior. Quando você está ancorado em sua fé, as opiniões e julgamentos das pessoas perdem força. Você entende que não precisa se encaixar em padrões ou agradar a todos, porque sua força vem de algo muito maior. No entanto, esse caminho não é sempre fácil. Há dias em que o silêncio parece vazio, em que orar parece difícil. Isso faz parte da jornada. Deus não exige perfeição. Ele pede sinceridade. E mesmo nos dias em que você não sabe o que dizer, ou sente que não consegue se concentrar, saiba que Ele está ali, ouvindo até mesmo o que você não consegue colocar em palavras. Praticar a oração e a meditação regularmente é como regar uma planta. Pode levar um tempo até que você veja os frutos, mas aos poucos, essa conexão vai crescendo, se fortalecendo, e você começará a perceber mudanças profundas em sua vida. Quando um escolhido começa a cultivar uma conexão mais profunda com Deus, por meio da oração e da meditação, algo mágico acontece. Não é apenas uma mudança interior. Essa transformação começa a irradiar e impactar tudo ao seu redor. Essa conexão espiritual traz uma clareza que transforma a maneira como você enxerga o mundo. Situações que antes pareciam impossíveis de enfrentar
começam a se dissolver, e você percebe que tem uma força dentro de si que é maior do que qualquer adversidade. Não é sobre evitar problemas, mas sobre enfrentá-los com confiança, sabendo que você nunca está sozinho. Essa paz interior também é notada pelas pessoas ao seu redor. Os escolhidos possuem uma energia única que, mesmo sem palavras, inspira e conforta. Você já percebeu como algumas pessoas têm uma presença tão forte que basta estarem ali para mudar o ambiente? Essa é a energia de alguém que está alinhado com sua essência divina. Mas essa transformação vai além do pessoal. Quando os escolhidos se conectam profundamente com Deus, eles se tornam canais de luz no mundo. Suas ações, palavras e até mesmo seus pensamentos começam a vibrar em uma frequência mais elevada. E isso tem um impacto direto no ambiente. Pense nisso como uma pedra lançada em um lago. As ondulações se espalham muito além do ponto de impacto. Da mesma forma, a energia de um escolhido afeta sua família, amigos e até mesmo pessoas que ele mal conhece. Um sorriso, uma palavra de apoio ou um gesto de bondade podem parecer pequenos, mas têm o poder de tocar profundamente os corações. Porém, é importante lembrar que essa transformação não significa perfeição. Ser um escolhido não é sobre nunca errar ou ter todas as respostas. É sobre caminhar com autenticidade, permitindo-se aprender, crescer e compartilhar sua luz, mesmo em meio às imperfeições. Outro ponto importante é que essa jornada de conexão com o divino não é algo que você faz apenas por si mesmo. Os escolhidos têm uma missão maior: trazer mais amor, compreensão e luz ao mundo. Isso não significa que você precisa fazer grandes coisas ou mudar o mundo sozinho. Muitas vezes, as maiores mudanças começam com pequenos gestos. Quando você vive alinhado com sua verdade, sua vida se torna um testemunho de fé e esperança. As pessoas ao seu redor percebem isso, e muitas vezes, sem nem perceber, você se torna uma fonte de inspiração. Isso é especialmente importante em um mundo tão carente de empatia e espiritualidade genuína. Essa transformação, no entanto, não vem sem desafios. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você percebe que nem todos ao seu redor estão prontos para acompanhar esse crescimento. Algumas pessoas podem resistir à sua luz, seja por medo, inveja ou simplesmente por não entenderem o que está acontecendo. Mas, como escolhido, você é chamado a permanecer firme, sabendo que sua jornada é guiada por algo muito maior. É por isso que fortalecer sua conexão com Deus é tão essencial. É o que te dá a coragem e a força para continuar, mesmo quando o caminho parece difícil. Conforme os escolhidos avançam em sua jornada espiritual, começam a perceber que nem todos ao seu redor entenderão ou aceitarão suas mudanças. Esse é um dos desafios mais profundos da caminhada: lidar com os julgamentos, resistências e, às vezes, até com a rejeição daqueles que você achava que estariam ao seu lado. Isso acontece porque quando sua luz começa a brilhar mais forte, ela expõe as sombras dos outros. Pessoas que ainda estão presas a padrões de medo, materialismo ou falta de propósito podem sentir-se desconfortáveis diante de alguém que encontrou uma conexão maior com o divino. Não porque você fez algo errado, mas porque sua transformação os faz confrontar o que ainda precisam mudar em si mesmos. E é nesse ponto que muitos escolhidos se sentem isolados. Você pode perceber que amigos se afastam, que familiares questionam suas escolhas, ou que as pessoas ao seu redor não compreendem sua nova forma de ver e viver a vida. Isso dói, mas também é um sinal de que você está no caminho certo. Jesus enfrentou algo muito parecido durante sua vida. Ele foi criticado, rejeitado e até perseguido por aqueles que não compreendiam sua mensagem ou sua missão. E como ele, os escolhidos também enfrentam momentos em que precisam caminhar contra a corrente, mesmo que isso signifique estar sozinho por um tempo. O que você deve lembrar nesses momentos é que não está sozinho de verdade. Deus sempre está ao seu lado, guiando seus passos e fortalecendo sua fé. Além disso, existem outros escolhidos espalhados pelo mundo, enfrentando os mesmos desafios que você. Embora talvez vocês não se conheçam pessoalmente,
A conexão espiritual entre vocês é real e poderosa. Lidar com o julgamento e a resistência exige uma combinação de paciência, compaixão e coragem. Primeiro, você precisa ser paciente consigo mesmo e com os outros. Nem todo mundo está no mesmo estágio de evolução espiritual, e algumas pessoas podem precisar de tempo para aceitar sua transformação. Depois vem a compaixão. Mesmo quando você enfrenta críticas ou incompreensão, é importante lembrar que essas reações muitas vezes vêm do medo ou da ignorância. Responder com gentileza, em vez de raiva ou ressentimento, pode transformar essas interações em oportunidades de plantar sementes de luz nos corações dos outros. Ser um escolhido é uma jornada de fé, e isso significa confiar que Deus tem um propósito maior para tudo o que você está enfrentando. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parece que ninguém te entende, mantenha sua cabeça erguida e continue caminhando. Sua missão é muito importante para ser abandonada por causa da opinião dos outros. Esses desafios também servem como lições. Eles ajudam você a fortalecer sua conexão com Deus, a confiar mais na sua orientação e a depender menos da aprovação das pessoas. Isso não significa se tornar insensível, mas sim aprender a priorizar o que realmente importa, sua verdade espiritual e seu propósito divino. Conforme os escolhidos enfrentam desafios como julgamentos, resistências e incompreensões, começam a perceber algo muito profundo. Cada obstáculo é, na verdade, uma peça do quebra-cabeça que forma o propósito maior de sua existência. Não é à toa que Deus permite que você passe por essas situações. Elas são uma forma de te preparar para o que está por vir. A jornada dos escolhidos não é aleatória. Desde o início, você foi chamado para algo maior, algo que transcende o material e toca no espiritual. Mas para que esse propósito se manifeste em sua vida, é necessário que você passe por um processo de purificação e fortalecimento. É como lapidar um diamante. Cada momento de pressão e atrito revela ainda mais o brilho que está dentro de você. E qual é esse propósito maior? Ele pode variar de pessoa para pessoa, mas geralmente está relacionado a ajudar, inspirar e guiar outras pessoas. Os escolhidos não estão aqui apenas para si mesmos. Eles têm uma missão que afeta a coletividade. Talvez você já tenha percebido isso. Pode ser que pessoas venham até você em busca de conselhos ou conforto, mesmo sem saber exatamente por quê. Elas sentem a sua energia, sua sabedoria e sua luz, e são atraídas por isso. Muitas vezes, os escolhidos servem como faróis em meio à escuridão, mostrando o caminho para aqueles que estão perdidos. Mas, para cumprir essa missão, é essencial que você esteja alinhado com sua essência e com Deus. E é aqui que os desafios enfrentados ao longo da caminhada se tornam suas maiores lições. Cada dificuldade, cada rejeição e cada dúvida que você supera te torna mais forte, mais resiliente e mais consciente do seu papel. Além disso, os escolhidos têm um impacto que vai além do que podem ver. Suas ações, palavras e até pensamentos criam ondas de energia que se espalham e tocam vidas de maneiras inesperadas. Às vezes, um simples gesto de bondade ou uma palavra de incentivo pode mudar o curso da vida de alguém, e você talvez nunca saiba o quanto isso significou para essa pessoa. Porém, é importante lembrar que cumprir sua missão não significa viver sem dificuldades. Pelo contrário, os escolhidos muitas vezes enfrentam mais desafios do que a maioria das pessoas, justamente porque têm um papel tão importante a desempenhar. Mas, com cada desafio, vem também a graça divina que te fortalece e te guia. Para encontrar e cumprir seu propósito maior, é essencial manter sua conexão com Deus sempre ativa. Isso significa reservar tempo para a oração, a meditação e a reflexão, buscando sempre alinhar sua vontade com a vontade divina. Quando você faz isso, começa a perceber que as respostas que procura já estão dentro de você. Basta ouvi-las. E, acima de tudo, lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você a cada passo, guiando seus caminhos e abrindo portas onde antes só havia paredes. Ele te escolheu por um motivo,
e o que Ele começou em sua vida, Ele certamente completará. Na jornada dos escolhidos, não é raro que momentos de grande dificuldade e escuridão se apresentem. Isso acontece, em parte, porque, à medida que você avança em sua evolução espiritual, você começa a tocar em energias mais profundas, mais intensas, e por isso, os desafios também se tornam mais intensos. Esses momentos de crise são os testes que revelam o verdadeiro grau de fé e resiliência que você possui. Quando a vida parece desabar ao seu redor, quando as circunstâncias não fazem sentido e o peso do mundo parece sobrecarregar suas costas, é aí que você é convidado a olhar para dentro e encontrar a força que, muitas vezes, você nem sabia que tinha. Essa é a verdadeira luta pela luz. Muitas vezes, quando estamos no meio da tempestade, podemos sentir como se Deus estivesse distante, ou como se a nossa fé fosse insuficiente para enfrentar aquilo que nos é imposto. Mas a verdade é que, nesses momentos, a presença de Deus está mais perto do que nunca. Não de maneira visível ou óbvia, mas de maneira silenciosa, nas pequenas intuições, no consolo que vem do interior e no apoio invisível que nos sustenta. A adversidade nos ensina que a fé não é apenas acreditar quando tudo vai bem, mas confiar plenamente mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Ser escolhido significa exatamente isso. Saber que sua missão é maior do que os obstáculos temporários que você enfrenta. E quando você se lembra disso, sua fé se torna inabalável, porque você sabe que nada poderá impedir o cumprimento do plano divino. Quando você está passando por momentos difíceis, é essencial lembrar da importância da prática diária de oração e meditação. Esses momentos de introspecção não são apenas rituais espirituais, mas formas de se reconectar com o divino, de buscar força no seu centro e de renovar sua mente e coração para o que está por vir. Lembre-se, a fé não significa a ausência de medo ou dúvida, mas a capacidade de seguir em frente apesar deles. Cada passo dado na escuridão, guiado pela luz interior, é um passo mais perto da sua verdade espiritual. E cada momento de resistência é uma oportunidade de crescimento, uma chance de fortalecer sua conexão com Deus e com seu propósito divino. Se você estiver sentindo que está perdendo o rumo, que o peso é demais ou que a solidão é insuportável, procure refúgio em sua prática espiritual. A oração não precisa ser algo elaborado ou complicado. Muitas vezes, apenas abrir o coração e falar diretamente com Deus, com sinceridade e confiança, já é suficiente para trazer a paz que você precisa. Além disso, saiba que os escolhidos são chamados a ser faróis de luz em meio à escuridão do mundo. Isso significa que em muitos momentos sua energia será testada, sua fé será desafiada e seu amor será provado. Mas a boa notícia é que em cada desafio há uma grande oportunidade de iluminar o caminho para os outros, de ser a esperança para quem está perdido. Por isso, quando as adversidades surgirem, olhe para elas como um chamado para ir mais fundo em sua fé, para fortalecer sua espiritualidade e para lembrar a si mesmo que você é parte de algo muito maior. Cada desafio é uma chance de testemunhar a grandeza do amor de Deus e de revelar ao mundo que, apesar das dificuldades, você sempre encontrará força na sua presença. A jornada dos escolhidos é, sem dúvida, repleta de desafios e momentos de solidão. Mas uma das maiores bênçãos dessa caminhada é a oportunidade de formar uma comunidade espiritual. Quando você se conecta com outros que compartilham da mesma missão, da mesma luz e da mesma busca pelo propósito divino, uma força imensurável é criada. É através dessa união que os escolhidos se tornam ainda mais fortes. Quando um de nós cai, outro está lá para levantar. Quando um de nós duvida, o outro é o farol que nos guia de volta ao caminho. Em momentos de dificuldade, é a nossa comunidade que serve como ponto de apoio, nos lembrando de nossa verdade e da nossa missão. Por isso, é essencial que os escolhidos se conectem uns com os outros, que compartilhem suas experiências, que se fortaleçam mutuamente. Quando você se cerca de pessoas que compreendem sua jornada e têm o mesmo propósito,
o peso dos desafios se torna mais leve e a caminhada mais significativa. Aqui, no canal Nébula Divina, estamos formando uma comunidade de luz, de pessoas que entendem o que significa ser escolhido, que enfrentam os mesmos desafios e que estão dispostas a apoiar e a crescer juntas. Se você se sente parte dessa jornada, se acredita que sua missão é maior do que qualquer obstáculo, convido você a se tornar membro do nosso canal. Ao se tornar membro, você terá acesso exclusivo a conteúdos que irão te ajudar a fortalecer ainda mais sua jornada espiritual. Além de benefícios como prioridade nos comentários, acesso antecipado aos vídeos e uma oportunidade única de participar de momentos de conexão e troca com outros membros da comunidade. Juntos podemos caminhar mais longe, mais fortes, mais unidos. Então, se você sente que é hora de dar o próximo passo na sua jornada, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar um membro. Vamos nos apoiar, nos fortalecer e juntos fazer a diferença no mundo. Porque a jornada dos escolhidos nunca é solitária. Ela é sempre compartilhada por aqueles que estão prontos para iluminar o caminho. Nos vemos no próximo vídeo. Que a luz divina continue a guiar seus passos.